Isso aqui. Boa noite. Deixa eu ver se eu me acerto aqui, ó. Como sempre, quando eu trago essas pataquadas que eu trago aqui, você sabe que eu sempre me perco, né? Mas eu vou me achar ainda. Peraí. Aqui. Vai cair? Não, não vai cair não. Muito bem, boa noite de novo. Boa noite de novo. Oi? Aí, ó. Ainda bem, né? Puxa vida. Olha, vocês do grupo de louvor, graças a Deus que eles existem, porque o pessoal não fala boa noite, vocês não ficam com raiva, porque a gente fica com uma cara assim de prego, né? Parece aquele prego enferrujado. Fala um oi, eu vou tirar minha máscara, hein? Ah, mas antes de eu tirar a máscara, peraí, não, hoje eu vou fazer algo diferente aqui, não, peraí. Hoje nós vamos ler, daqui a pouco eu tiro a máscara quando eu for me preparar para pregar. Por enquanto eu só quero que a gente leia um versículo e adivinha qual é. Daqui a pouco eu vou tirar a máscara, hein? Colossenses, capítulo 1. Adivinha qual versículo que vai ser? Adivinha aí? 16, isso daí. Diz assim a Bíblia: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Nós vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Neil que ore mais uma vez. E eu não sei se ele recebeu um recado do Henrique. Eu vou te passar. O Henrique da Jéssica, o Henrique Suquert, ele pediu que nós oremos por uma criança. Deixa eu ver, o Thomas é sobrinho dele, apareceu um cisto e eles estão preocupados. É uma criança aqui, olha, ele mandou até uma foto. Então, por favor, ore pelo culto, pastor, e ore também pelo Thomas. Meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que já aconteceu aqui em nossa igreja. Obrigado pelas nossas crianças e obrigado pelo departamento infantil, ó Pai. Nós clamamos que o Senhor abençoe o pastor Viana na condução dessa parte do culto, através da exposição da palavra, que todos nós, ó Senhor Deus, possamos aprender um pouco mais sobre a Tua pessoa e sobre a Tua obra, ó Senhor Deus. E eu peço por aqueles que necessitam ainda de Jesus como Salvador de suas vidas, ó Senhor, para que eles possam recebê-lo como Salvador. E todos aqueles que já têm a Cristo como Salvador e reconhecem o Senhor Jesus, que possam, ó Deus, ser transformados para que sejam crentes melhores, homens, mulheres melhores. Nós clamamos pelo Thomas, ó Senhor. Pai, tenha misericórdia dele e de sua família, nesse pequeno cisto que apareceu, ó Pai, em seu corpo. Nós clamamos que o Senhor possa abençoar a ele, abençoar, ó Pai, aqueles que vão cuidar dele, e que o Senhor também ajude os médicos, ó Senhor Deus, aqueles que vão analisar a situação, para que tenham sabedoria. E ó Deus eterno, nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e cremos no Teu poder. Sabemos que o Senhor é conhecedor de todo o nosso corpo, porque o Senhor nos fez e nós somos criaturas Suas, ó Pai, e o Senhor controla todas as coisas, nós sabemos disso, e por isso pedimos misericórdia na vida do Thomas e de sua família, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, pastor. Vamos lá, né? Como eu falei, eu vou tirar a máscara porque eu trouxe algumas coisas, porque o tema é o pintor. Então eu achei que um pintor, né, precisava de um cavalete. Não sei se ele precisa, mas eu acho que ele precisa. Eu fiz o pintor que eu acho que tem que ser, tá? Pode ser que tenha um pintor diferente de mim aqui. Vamos ver o que mais. Eu trouxe umas coisas aqui, como eu sempre trago as minhas coisas. Deixa eu ver o que mais que um pintor precisa. Deixa eu achar aqui, ó. Ah, pincel. Aí, criançada, pincel precisa, não precisa? Então, pincel, olha, eu trouxe pincel. Eu vou ter que molhar esse pincel, né? Porque a gente tem que misturar a água. Espera aí que eu já vou pregar, hein? Calma um pouquinho aqui, ó. Vou pôr uma aguinha aqui para descansar o pincel. Uma aqui para eu misturar. Que mais eu preciso? Ah, preciso de tinta. Eu preciso de tinta, né? Vou pôr umas tintas aqui, ó. Eu não sei pintar, viu? Mas eu vou aqui, vocês vão fingir que acreditam que eu estou pintando. Tá bom? Eu vou... Sabe, eu sou assim meio velhinho. E a última vez que eu tive aula de pintura foi no século passado, sabe? Faz um tempinho já. Mas tem uns aí que também faz o século passado que não mexe. A única tinta agora que eu mexo, olha lá, tem pincel. O que mais precisa, hein? Me ajudem aí. O que mais eu preciso aí? Uma tela.
Opa, tem uma tela. Ó, vai ser um quadrão. Puxa vida, hein? Vai. É uma tela. Não vamos deixar. Vai não. Quem disse que tem que ser uma tela grande? Vocês sabem que no passado as primeiras pinturas foram feitas em madeira. Não tinha tela. E eles faziam na madeira. Quando você ouve falar, por exemplo, de que... não sei se vocês já ouviram falar, os adultos já ouviram, talvez os pequenos não saibam. Mas tem alguns lugares que as pinturas estão na parede. Então eles chamam de afresco. Sabe por que afresco? Porque quando está rebocando, quando o cimento está fresco ainda, eles vão fazendo. Você vê? Aí, ó. Então a minha tela está boa. Eu sou o pintor que quero pintar pequenininho, ué. Deixa eu jogar esse plástico aqui tudo fora. O que mais eu vou precisar? Deixa eu ver. Preciso de mais alguma coisa? Claro. Opa. Preciso de uma paleta. Ó, impressionando, hein? Olha aqui, ó. Tá com cara de pintura. Não vê se vai sair o quadro. Porque eu não treinei em casa, Mariana. Eu treinei tudo menos a pintura. Então, peraí, eu vou ter a minha tela. A Mariana falou que eu não podia me sujar. Porque senão ela ia ficar com bronca de mim. Aí eu trouxe um avental. Peraí. Trouxe o avental. Peraí, vou tirar minha roupa, dá licença. Deixa eu pôr aqui no chão. Eu preciso de pôr um avental, né? Porque pintor que se preste tem que ter um avental, né? Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Criançada, estou com cara de pintor? Ainda não? Mas ainda não? Peraí. Vocês não conhecem a Mariana? Agora, hein? E aí, Lucas? Agora aí, ó. Obrigado, Mariana. Olha aí, agora eu sou pintor, não sou? Olha aí, ó. Se esse quadro não sair bom, a boina da Mariana vai ficar na história. Olha aí. E eu trouxe também, quer ver o que mais eu trouxe aqui? Deixa eu ver. Eu trouxe uns moldes, porque vai lá, né, não se pinta assim. E até a sacola, olha, vocês lembram aqui Larefrata? A gente fazia essas sacolas, olha. E vocês, crianças, já participavam. Olha, essa daqui, por exemplo, era um menino chamado Juan, que pintou. Olha aí, tá vendo? Então eles tinham ainda, ó, até a sacola é artística. Eu tenho um paninho, Mariana, que ela falou para não esquecer. Pronto. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ficar com uma cara de pintor aqui, ó. Quer ver? Peraí, olha. Eu vou molhar, olha, vê se não parece que eu sou um pintor. Parece? Ó, cara, impressiona, não impressiona? Olha aí, ó. Vamos fazer o seguinte, hein, ó. Depois eu vou... não sei se eu vou fazer sorteio. Eu vou doar para alguém isso daqui depois, hein? Vocês vão ficar aí de olho até o final. Você que está em casa aí, não se esqueça de pôr o nome da sua criança. Tem alguma coisa aqui que eu vou mandar para vocês aí em casa. Ou você vem buscar. Então, põe o nome aí nos comentários aí. Deixa eu colocar aqui. Vamos de novo. Voltemos aqui para o nosso texto de Colossenses. Olha que interessante. Os artistas, eles têm que expressar o sentimento deles. É isso que um artista faz. Por isso que as músicas são bonitas, porque elas tocam no nosso coração. A arte, a pintura, às vezes tem pintura que você acha que é muito bonita, a gente até não entende, mas acha que é bonita porque ela toca o nosso coração. Então vai muito do estado de espírito. Agora você imagina uma pessoa presa injustamente. A pessoa encarcerada e ela consegue pintar a liberdade. Essa carta de Colossenses foi o apóstolo Paulo que, preso, escreveu. Ele consegue estar limitado no espaço e conseguir pintar um quadro do Deus infinito. Eu vou tirar, por exemplo, a minha máscara. Eu estou longe de vocês e ela está me incomodando um pouco. Mas imagine, o apóstolo Paulo estava muito mais incomodado. Ele não tinha nada disso. Mas ele conseguia ver uma coisa que nós não conseguimos. Sem a luz do Espírito Santo, ele conseguia ver a liberdade
e a criatividade que o Senhor Deus fez. Nós vamos pensar aqui nesse texto. Colossenses 1,16, a primeira parte desse texto, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Este nele é em Cristo. Agora, olha que interessante, vocês notaram que quando se apagou a luz, qual cor que vocês viam? Qual? Preto. Porque a gente só consegue ver cor quando tem luz, sabia? Se não tiver luz, você não vê cor. Na verdade, a luz está batendo em algum objeto, o nosso olho está captando, está levando para o cérebro lá, transformando em energia elétrica, né? Porque sabe o que é tudo energia elétrica aqui, mas não vem ao caso. Depois o pastor Ney explica para vocês. Bom, o nosso corpo vai, transforma isso numa imagem e eu consigo ver através de algumas células que tem dentro de mim, que eu consigo distinguir as cores. Por isso que quando uma pessoa não tem algum tipo de célula, ele é daltônico, ele não consegue distinguir direito as cores. Mas uma pessoa que não tem esse problema, ele consegue distinguir. Porque a luz, ela bate e ela me faz enxergar. Então, nós temos que pensar que a primeira lição que nós temos é que Deus criou a luz. Dá uma olhada, quando você vai em Gênesis, eu vou lá em Gênesis primeiro, tá? Se você não quiser ir, não tem problema. Mas o primeiro versículo da Bíblia é o primeiro. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E disse Deus, no verso... Bom, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, escuridão, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Para eu poder pintar alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui, o que é que eu trouxe de molde aqui, ó. Eu trouxe uns moldes aqui. Quando ele pinta aqui o dia e a noite, vocês viram no teatro aqui, que eles mostraram Deus escolhendo o tom, Deus escolhendo a claridade, porque o sol, por exemplo, ele emite luz, aí ele brilha. A lua, ela recebe a luz do sol e também brilha, porque a luz é o que a gente faz, é o que nos faz brilhar. Deixa eu colocar aqui. Então, se nós, por exemplo, aqui, olha, o sol é meu, eu pinto da cor que eu quero, eu vou pintar o meu sol de vermelho, pronto. Aí, se eu começar a pintar esse sol de vermelho, olha que lindo. Você vai começar a ver, viu que tem uma mancha aqui, não viu? Dá para ver não? Então aqui, ó. Pronto, né? Agora vocês estão olhando, né? O meu sol aqui, olha aqui, ó. É o meu sol, pronto. O meu sol é assim. Então, agora você consegue ver. Por quê que você consegue ver? Antes você não conseguia. Porque daí eu coloquei tinta para você ver. Só que eu precisei de usar papel, pincel e uma tinta. No Salmo, eu copiei aqui, tá? 33 diz assim: pela palavra do Senhor foram criados os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então, na verdade, Deus não precisou nada disso. Ele simplesmente falou, luz, e a luz veio. Esse Deus que nós estamos adorando não é um Deus de brincadeira, é um Deus que faz. Sabe você, criança, que tem um parente, talvez um tio, talvez um amiguinho doente? O Deus que fez tudo, Ele pode dar cura. Nós oramos agora pelo Thomas, que o Henrique está assistindo aí, os familiares dele, que Deus os abençoe, porque o Senhor Deus, Ele pode curar. O Senhor Deus pode ajudar. O Senhor Deus pode mudar o coração do seu pai, da sua mãe, porque Ele é Deus. Talvez você tenha um pedido para Deus, então faça o pedido para Deus e tenha certeza que Ele vai conceder de acordo com a vontade dEle, porque quando Ele fala, as coisas acontecem. Então nós temos Deus criando o dia, a noite e a luz. Mas
Quando nós vemos aqui que ele diz, eu vou voltar aqui, né? Olha, nele foram criadas todas as coisas, então, através de Cristo. E ele diz aqui coisas visíveis e invisíveis. Então, alguma criança aí me diz, o que é uma coisa visível? Ninguém sabe? Que a gente pode ver, claro, isso daí. Parabéns. Invisível é o que não se pode ver. Sabe que no Antigo Testamento, Moisés, já ouviu falar de Moisés, né? Aquele que abriu o Mar Vermelho. Ele queria ver Deus. Ele falou, eu quero ver. Sabe o que Deus falou para ele? Não pode. Porque se alguém me ver, vai morrer. Ninguém pode ver. Então você fica pensando, eu nunca vou ver Deus? Passaram-se os anos e os discípulos de Jesus Cristo queriam a mesma coisa, queremos ver Deus. E Deus falou o quê? Agora o Senhor Deus fala algo diferente. Sim, você pode ver Deus. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia em João, Evangelho segundo João, Evangelho escrito por João, tá? João, o último dos Evangelhos, capítulo 14. Uma das pessoas curiosas, sabe, chamado Filipe, ele disse assim para Deus, 14 verso 8 de João, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Então, quando Deus quis mostrar o seu rosto, sabe o que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo. Por isso que o Deus se fez carne, e nós podemos agora vê-lo. Por isso que quando você cantou aqui, como é que vocês cantaram? É bom louvar a Jesus, não é isso? É bom louvar. Por quê? Porque Jesus é o próprio Deus que se fez carne. Então Jesus é Deus, por isso que é bom louvá-lo e nós podemos ver. Não essas imagens que a gente vê aí com barba, cabelo comprido, não. Nós vamos vê-lo face a face quando nós partirmos deste mundo. Um dia ele vai vir buscar. E ele vai buscar você, vai buscar a mim, o seu pai, o seu avô, ele vai buscar todo mundo. Aqueles que têm Jesus Cristo subirão com ele. E os que não têm serão julgados. Então, se você tem algum parente que você ainda sabe que não tem Cristo, fale de Cristo para ele. Pergunte, vovô, papai, mamãe, sei lá, você quer ver Deus? Então precisa aceitar Jesus. É uma coisa que nós temos que pensar nisso. Tem que aceitar Jesus para ver Deus. Bom, e aí, voltando, o apóstolo Paulo diz que ele criou as coisas visíveis e invisíveis. Eu trouxe aqui uma fotografia de uma coisa visível. O que é isso? Parece uma estrela, né? Parece uma estrela. Vocês até estão vendo antes de eu pintar. Eu vou pintar, né? Porque senão não vai ter a minha obra de arte aqui. Vamos pintar aqui. De que cor vai pintar uma estrela? Azul, assim, né? Olha que bonitinha a minha estrela azul. Olha lá. Não, ela precisa de uns raios. Vamos colocar uns raios dela para ficar bem brilhante, assim. Tchan, 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 tchan. Olha que linda agora, ficou a minha estrela. Um dos meus filhos, quando era pequeno, falava brilhante. Então ela ficou toda brilhante aqui, ó. É as estrelas. Você consegue imaginar quantas estrelas os cientistas acham que tem no céu? Chuta o número aí. Quanto? 130. Quem dá mais? Um pouquinho mais. Quem dá mais? Quanto? 1.200 estrelas. Muito bom. Muita estrela. Olha, eu vou pegar um pincel aqui e vou dizer quantas estrelas eles acham que tem. Quer ver? Olha, os cientistas acham que tem 10 sextilhões de estrelas. Agora, pastor, o que é sextilhões? Olha, sextilhão, vou pintar aqui atrás para deixar o número. Sextilhão é o número que tem 21 zeros. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acabou a tinta. 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, acabou a tinta de novo, nossa, se para escrever demorou, hein? 20 e 21. Então, ó, é 21 e esse monte de zero aqui. Fica aqui minha obra de arte. Nós temos um missionário já falecido, chamado Carmesino. Ele tinha 13 filhos, Mariana? 11? Eu nunca sei. Carmesino. 11 filhos. 12. A gente, é por aí. Está ali, né? Olha que inteligência dele. Como não dá para decorar o nome de 12 filhos, tudo começava com Ange. Angelma, Angelísio, Angelza, Angelizio. Porque daí quando ele falava anjo, vem aqui, vinha os 12. É muito inteligente aquele homem. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor Deus, Ele conta o número das estrelas e Ele sabe todas pelo nome. Então, quando nós estamos aqui, eu sei que há o risco do coronavírus, eu sei, estamos tomando todos os cuidados, mas principalmente, o Senhor Deus sabe de tudo. Ele sabe o seu nome, Ele sabe o que você precisa. Ele sabe desde quando você nasceu, Ele te conhece. Então, fique tranquilo que Deus conhece você. Quando você orar, você fala, será que Deus vai lembrar de mim? Ele sabe o seu nome, Ele sabe o seu apelido, porque o Senhor Deus, Ele é poderoso. A Bíblia diz que também, o que é que Ele colocou mais, né? Eu vou pegar aqui, deixa eu ver o que mais Ele colocou. Ah, sim. Ele fez coisas invisíveis. Vamos pensar em coisas invisíveis que Deus criou? Eu vou dizer, a Bíblia fala. O Senhor Deus pintou um quadro assim. Você já viu isso aí na Bíblia? Vamos ver onde que está? Ele diz aqui, olha. Você vai lá, o apóstolo Paulo mesmo escreveu, lá em Gálatas. Vamos lá para Gálatas. Se você está em Colossenses, vai estar um pouquinho para trás aqui, né? Ó, Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, o que é que Deus fez para nós? Ele nos fez alegres. E quando a gente fica muito alegre, muito, o que a gente faz? A gente exagera, a gente quer fazer, olha aqui os balões, cadê o irmão Ângelo, desculpa, já vou eu mexer com você, olha lá, a gente começa a pintar, olha aí, se você quiser um sócio, estou aqui, ó, olha lá, tá vendo, olha, a gente começa a deixar as coisas mais alegres. Vocês notaram que ele fez uma árvore bastante colorida? Porque o Senhor Deus, Ele quer a nossa alegria. Sabe, Jesus Cristo disse que Ele veio nos dar uma alegria completa. Quando você estiver triste, lembra de Jesus. Sabe que de vez em quando a gente fica triste? Tem de vez em quando, pergunta a Mariana, eu acordo triste. E se aconteceu com você, a pessoa perguntar, por que você está triste? Você fala, não sei. Não sei. Ó, o tio Henrique pode explicar para vocês, porque ele trabalha nessa área aí. Depois você me explica, por que a gente acorda triste? Acorda triste, mas não tem razão. E daí, como é que a gente faz para ficar alegre? A gente vai para Cristo, porque Ele nos dá alegria completa, Ele nos transforma. Sabe, talvez tenha pessoas tristes, amiguinhos seus tristes, você tem que levar a mensagem de Cristo para ele. Sabe por quê? Porque Cristo nos dá alegria. O que acontece? Quando Deus nos criou todo alegre, aconteceu uma coisa muito triste, que o teatro também mostrou. Sabe o que aconteceu? O pecado. O pecado chegou. E quando o pecado chegou, ele foi deixando tudo mais triste, tudo chorando, todos caindo. O pecado, ele nos deixa triste, muito triste. E é claro que
como o pecado ele nos tira a luz, ele nos tira a comunhão da luz, porque lembra que eu falei? Jesus, ele é a luz, ele nos dá alegria, porque ele nos dá a luz, ele é a luz do mundo, ele disse que enquanto estivesse no mundo, ele era a luz do mundo, então Jesus Cristo é a luz, mas quando o pecado vem, as coisas ficam tristes, e acaba ficando trevas, a palavra trevas quer dizer escuridão profunda, muito escuro, mais do que estava aqui na hora do teatro, muito escuro. Então o que acontece? Ficou muito triste com o pecado. E o que acontece quando nós temos este pecado que nos deixa triste? A Bíblia nos fala, eu vou contar uma história para vocês, que é verdade, está na Bíblia. Quando Jesus começou o seu ministério aqui na terra, ele entrou numa sinagoga, que era um templo, e deram um livro para ele ler. E o livro que ele leu era do profeta Isaías. E sabe o que estava escrito? Eu vou ler para vocês, está em Lucas capítulo 4. Daqui a pouco eu volto para Colossenses, tá? Ele está em Lucas capítulo 4. Deixa eu achar aqui. Lucas capítulo 4, no verso 17. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos. Quando ele acabou de ler, teve mais coisas, mas ele disse assim: hoje se cumpriu isso, porque Jesus veio restaurar a luz que o pecado ofuscou. Quando o pecado chegou, ele deixou tudo escuro. Mas quando Jesus vem, ele nos dá alegria. É o que nós precisamos de fazer. Precisamos de ter alegria. Sabe que nós, como eu falei, nós ficamos tristes. Ficamos tristes mesmo. Mas Jesus pode nos dar alegria. Tem muitas coisas que nos deixam tristes. Além daquele dia que a gente acorda triste, tem as doenças, tem a preocupação, tem a morte, um monte de coisa que nos deixa tristes. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, ele nos dá alegria. Por isso é que quando ele vem, ele veio restaurar as coisas. É isso que ele vem fazer. Sabe, no final, o que é que o Senhor Jesus vem fazer? Vamos continuar a leitura lá em Colossenses. Então, nós já vimos que foram criadas em Cristo todas as coisas, que há nos céus e na terra, as coisas visíveis e invisíveis. E aí ele diz: sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, sabe o que Deus fez? Deus deixou o governo. Sabe, uma coroa aqui, olha. Ele deixou um governo para nós, vai? Tá bom? Deixa eu pintar aqui deixa eu pôr uns rubis aqui nessa coroa para ela ficar bonita. Pum, 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 pronto. Então, Deus acabou criando para nós alguns governos. E o que nós temos que fazer? Talvez você escute até o seu pai, até sua mãe, até o tio, até o vô, reclamando de um governo. Reclama do presidente, reclama do governador. Não, fala assim: papai, vovô, tio, não sei, mamãe, nós temos que orar por eles. Porque Deus colocou isso. Deus, ele criou para que nós tivéssemos alguém que governasse as nossas vidas. Então, quando vocês crescerem, vocês já estão crescendo, tem as suas regras. Na escola deve ter alguma regra, alguma lei. Quando o seu pai sai, tem que dirigir. E quando ele dirige, se ele dirige aqui no Brasil, vai ter que usar o cinto de segurança, vai ter que não pode ficar no celular, tem um monte de coisa que não pode fazer, porque a lei manda, e quando ele faz, ele está errado. Sabe por quê? Quando Jesus veio, a gente fazia coisa errada também. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele viveu a vida inteira e ele não errou nunca. Ele não tem nenhum pecado. Esse é o nosso alvo. A gente não consegue fazer isso, porque nós temos pecado, mas Jesus Cristo, não.
Então, você tem que seguir o exemplo de Cristo. Eu sei que talvez você tenha algum herói que você goste na televisão, no seu seriado, mas sabe, eles vão errar. Talvez o seu herói seja o seu pai, sua mãe, seu tio, mas eles vão errar. Se você quer um exemplo que não erra, siga Jesus Cristo. Mas ele criou também, porque ele criou. A Bíblia diz que ele criou os tronos, ele criou tudo. Sabe, o mais importante que eu quero terminar lendo para vocês de novo Colossenses, capítulo 1, verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Sabe como é que Deus vê o mundo? Você pode me perguntar, como é que Deus vê o mundo? Eu vou te falar. No teatro já falava. Quando ele fez tudo perfeito, o pecado destruiu. E aí todo mundo, todo ser humano, eu, você, todo mundo pecou, porque o pecado destruiu tudo. As árvores sofreram, os animais sofreram. Então o que Deus fez? Num plano maravilhoso, ele tinha um plano. Como que ele iria trazer a luz de volta? Ele já tinha falado, haja luz. Mas Deus podia falar, olha, todo o pecado está perdoado. Não podia? Podia, mas por que ele não fez isso? Sabe por quê? Porque Deus é justo e santo. Ele disse para Adão e Eva, se eles comessem daquela fruta, que não é maçã, hein? Coitadinha da maçã, maçã é boazinha. É algum fruto que a gente não sabe o que era. Mas eles comeram algum fruto lá, e daí eles foram expulsos da presença de Deus. E eles perderam a cor da vida. E daí Deus falou assim, não, eu vou restituir a cor para vocês, mas alguém tem que pagar pelo pecado. Sempre tem que alguém pagar. Então o que ele fez? Deus se fez carne, então ele vem neste mundo, e a Bíblia diz que a maldição cairia sobre aquele que estivesse pendurado no madeiro. E sabe o que acontece? Quando Jesus é pendurado no madeiro, a Bíblia diz que o sangue dele escorre. O sangue de Jesus é que vai escorrendo. E esse sangue de Jesus é que nos salva. Você quer ver o texto que vocês, o departamento infantil, escolheram? Eu vou ler um pouco mais para frente. Eu li 16, né? Então eu vou começar de novo a ler Colossenses 1,16, tá bom? Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue na sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como aqui estão no céu. Sabe o que você precisa para ver as cores do mundo? Você precisa de ter Jesus. Sabe o que ele fez? Ele morreu na cruz. E quando ele morre na cruz, o sangue dele cai. E a Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre ele. Por isso é que ele diz, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? E por que desamparou? Desamparou porque Deus derramou nele a ira. E ele pagou todos os nossos pecados. Se você não tem Cristo, você não pode ver essa luz.
Sabe, daqui a alguns meses, vamos ter o Natal, e é até bonito, mas aquele menino Jesus, ele tem que crescer, ele tem que morrer, porque só depois da cruz é que ele paga os nossos pecados. Eu só queria que você pensasse em Jesus Cristo, pensasse que Ele é a cor que o Senhor Deus nos restitui. Todas as cores cinzas, as cores tristes que estão ao seu redor, podem ter um novo colorido quando você tem Cristo. Quando você olha uma obra de arte, talvez você não entenda. O que quer dizer isso? Eu vou te falar agora o último versículo, nós vamos sair daí, é o último versículo que eu vou ler. E agora nós vamos ver o que é, como o quadro que o Senhor Deus pintou. Vamos para a primeira carta de João. Pode sair de Colossenses e vá comigo lá para a primeira carta de João. Eu vou ler lá no finzinho da Bíblia, o capítulo 5. Verso 19: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, Jesus Cristo, que nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se você não tem Cristo, adulto, criança, você precisa de Cristo para ter a vida eterna. O maior pintor do mundo tem uma aquarela linda, de muitas cores para você ver, mas você tem que aceitar Jesus, porque Ele disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ninguém vê as cores de Deus se não for por Ele. Aceite Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essas crianças que estão aqui, educadas que estão sendo para te adorar. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Não permita, Pai, que leis venham nos impedir de te seguir, Senhor Deus. E se elas vierem, que possamos voltar como no tempo dos primeiros cristãos e darmos nossa vida para que a tua palavra continue. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses pais que estão mostrando aos seus filhos o verdadeiro sentido da vida, as verdadeiras cores da vida. É em nome dele, Jesus Cristo, que nós te pedimos. Amém. Muito obrigado. Eu acho que eu vou deixar aqui.